Como melhorar a sua comunicação? Vou trazer para você psicologia e neurociência para com 2 pontos de atenção, somente 2 pontos de atenção. Agora, nesse minuto, você melhorar a sua comunicação. Tá bom, Gislene Izquierdo, mas da onde você tirou esses pontos de atenção? Da psicologia e da neurociência. Como psicólogo e neurocientista, eu posso afirmar para você que isso funciona. E logo de cara eu já vou te dizer que o cérebro aprende por repetição. Então eu não sei quantos anos você tem. Eu, no dia que eu tô gravando esse vídeo para você, tenho 44 lindos aninhos. Ao longo de anos da minha vida, eu repeti padrões que me sabotavam, que me impediam, por exemplo, de falar em público. Quando eu entrei para psicologia, eu morria de medo de falar em público, eu ficava extremamente nervosa, eu chegava a ter diarreia de tão nervosa que eu ficava. Por que isso acontecia? Porque como o cérebro aprende por repetição, eu repetia padrões de comportamentos, padrões de pensamentos, padrões de sentimentos que me prendiam, que me travavam. Quando eu descobri as próprias técnicas da psicologia e da neurociência, eu fui desenvolvendo um método que eu chamo de método efeitual, fui aplicando em mim mesma, nas minhas amigas da faculdade, nas pessoas que conviviam comigo na época em grupos de oração, e elas também foram tendo o mesmo resultado. Eu falei, isso daqui funciona. Por que eu tô te contando isso? Eu não sei qual é o método que você usou até hoje para se manter travado, mas você pode destravar e melhorar sua comunicação e muito. Por isso, pensando na neurociência e na psicologia, eu preciso que você já tenha em mente uma palavra chamada neuroplasticidade. Neuroplasticidade, resumindo para você de uma forma bem fácil, é a habilidade que o seu sistema nervoso tem de aprender. O seu sistema nervoso, os seus neurônios fazem novas conexões sinápticas, fazem novos circuitos neurais e por ter essa plasticidade, essa moldabilidade, você aprende coisas novas. Você pode ter aprendido o medo, você pode ter aprendido a ficar travada, você pode ter aprendido a prolixidade, por exemplo, fala e não chega em lugar nenhum, ou você pode ter aprendido a assertividade, a efetividade, a ter uma comunicação uau. Então, por conta disso, o que você foi repetindo e usando na neuroplasticidade, você pode aprender a se comunicar de uma forma uau. Não tô falando ter uma comunicação boa, tô falando ter uma comunicação uau. Primeiro ponto que eu quero destacar é, para você melhorar a sua comunicação, primeiro você precisa trabalhar a sua comunicação interna. A comunicação interna é aquilo que você diz pra si mesmo na hora que você tem que levar a sua mensagem. O que eu dizia pra mim mesma lá atrás, quando eu comecei a fazer psicologia? Em 1997, ontem, eu dizia, eu não sou boa o suficiente, eu não vou conseguir, eu sou só uma menina do interior. Esse padrão de pensamento gerava um padrão de sentimentos em mim. Funciona assim, um pensamento gera um sentimento. Quais sentimentos gerava? Uma pessoa que diz pra si mesma, eu não vou conseguir, eu não sou bom o suficiente, eu sou só uma menina do interior, no caso, o interior do Paraná, inclusive eu moro na mesma cidade até hoje, que eu sou apaixonada, chama Londrina. Eu simplesmente me sentia insegura, tensa, com medo, travava. Então, qual é o padrão de pensamento que você tem? O que é que você diz para si mesmo internamente que está gerando esse emaranhado de sentimentos que te impedem de ter uma comunicação uau? Numa reunião, numa palestra, numa pregação, numa live, num vídeo, numa aula, não importa. A vida dá pra gente inúmeras oportunidades para você falar, para você se expressar, para você se comunicar, seja mesmo nos seus relacionamentos. Se o seu padrão de comunicação interna é um padrão sabotador, ele te priva de se expressar. E você pode, por outro lado, ter um padrão de pensamentos uau. Tem uma única técnica que eu ensino no método efeitual que você destrava, cala sua voz sabotadora, fortalece a sua voz uau e passa a se comunicar de uma forma muito mais estratégica, de uma forma muito mais eficaz. Então, primeiro, antes de você querer aprender técnicas de oratória, técnicas de neuropersuasão, você precisa dominar a sua comunicação interna. Segundo ponto de atenção é a sua comunicação externa, porque não adianta você limpar a sua comunicação interna se a sua comunicação externa é uma
as pessoas não vão prestar atenção em você, não vão querer parar para te ouvir, enfim, não vai ser nada eficaz para os seus resultados. Tá bom, Gislene Izquierdo, como é que eu trabalho a minha comunicação externa? Eu vou destacar para você 3 pontos para você aplicar já. Primeiro ponto é, limpe a sua comunicação dos vícios de linguagem. Né, tá daí, ok, entende? Ou vícios mais elaborados. Faz sentido pra você? O que acontece? Deixa eu falar pra vocês. Então, presta atenção em mim agora. São vícios de linguagem que não é uma única palavra, né? Ok, tá, é uma frase. A pessoa repete aquela frase várias vezes na sua comunicação. Isso é péssimo, isso te queima, isso não agrega valor, isso passa amadorismo e não profissionalismo. Então, limpe a sua comunicação dos vícios de linguagem. Limpe a sua comunicação também dos vícios de pensamento. Como assim? Vícios de pensamento? Não entendi. É exatamente isso. A pessoa está pensando e quando ela pensa, ela emite limpe a sua comunicação. Segundo ponto para você potencializar a sua comunicação externa. Antes de abrir a sua boca para falar qualquer coisa, estipule o resultado que você quer alcançar. Eu sempre digo para os meus alunos e clientes o seguinte: você terminou agora sua palestra, sua live, sua aula, a sua apresentação na reunião e você tá super, ultra, mega satisfeito. Qual resultado você alcançou? Todo o restante, como você vai fazer a introdução, como você vai fazer a conclusão, quais elementos, quais argumentos você vai trazer no seu assunto central, estão direcionados para o resultado que você quer alcançar. Então, antes de mais nada, você vai falar: peraí, qual é o resultado que eu quero alcançar? E esse resultado pode ser para você, para sua marca, para a empresa, para o público que está ali diante de você, para a área que você trabalha, enfim. E o terceiro ponto é: esteja aberto a feedback de quem entende. Eu lembro uma vez eu estava atendendo num processo de mentoria uma pessoa super já assim, ó, bem reconhecida, posicionada, um profissional de sucesso chamado Ícaro de Carvalho. Não sei se você já ouviu falar do Ícaro de Carvalho, mas só para você ter uma ideia, a mensagem dele atinge milhares de pessoas através da internet. E o que houve? O Ícaro decidiu que ele ia fazer um evento presencial. O primeiro evento presencial dele, o primeiro evento presencial da sua marca, que é o Novo Mercado. E então ele contratou a mentoria individual para eu lapidar a comunicação dele. Logo na primeira sessão, eu falei assim pro Ícaro: tá bom, dá uma aula para mim que eu vou te analisar. E o Ícaro foi lá e deu uma aula. Quando ele terminou a aula, ele sentou na minha frente e falou: tá, me diz aí, o que é que você achou? Eu olhei bem pra ele e disse: posso falar a verdade? Ele disse: claro. Aí o Rodrigo Vinha estava do meu lado, sócio do Ícaro nesse projeto, e falou: claro, você foi contratada para isso. Eu olhei bem pra ele e disse: vou precisar, peraí, da minha sineta do palavrão. Eu disse pra ele: foi uma... Sim, eu disse isso olhando bem pra ele. Eu falei assim: seu conteúdo, uau. Seu jeito de dar a aula, uma... Fui até a frente da sala e dei a mesma aula do Ícaro usando do método efeitual. Entonação, gestos, o jeito de criar narrativa, o jeito de interagir com a audiência, tudo diferente aplicando o método. E tem um ponto específico que nós trabalhamos muito juntos, que é: quando o Ícaro ia falar, ele entrava dentro do mundo dele. E ele falava andando, olhando para baixo. É uma das coisas que um feedback assertivo de quem entende, obviamente, te ajuda a lapidar a sua comunicação. E o impacto disso pro Ícaro foi tão forte que as pessoas começaram a perguntar o que é que estava acontecendo, ao ponto dele me convidar para ser uma das professoras do seu próprio curso. Então, o terceiro ponto de atenção é: abra-se ao feedback, porque quando você tem um feedback, a sua mensagem é efetiva, é eficaz, você se destaca, as pessoas se emocionam com você falando. E uma vez que você adquiriu essa habilidade, lembra, o seu cérebro tem neuroplasticidade, aprende por repetição. Uma vez que você adquiriu essa habilidade, como eu digo para os meus alunos,
nem o teto te segura. Você usa dessa competência, dessa habilidade onde você quiser. Agora é com você. Bora aplicar tudo que você aprendeu aqui. Vou colocar outros conteúdos sugeridos para você crescer e se desenvolver cada vez mais. E na descrição desse episódio aqui, ó, tem uma aula extra para você ir além. Do mais, um beijo e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!